Olá, comunidade Old Way, vamos continuar a leitura do livro das cartas entre Freud e Pfister. Sigamos a carta de Freud, 14 de setembro de 1926. Caro doutor, alegra-me que meu panfleto lhe tenha agradado na totalidade, mas não o julgue como uma exposição conscienciosa e objetiva. É essencialmente um texto de polêmica e de ocasião. Do contrário, eu certamente não teria ignorado as aplicações da análise na cura de almas. Pensei nisso, mas na Áustria católica é totalmente inconcebível um religioso que trabalhe com análise, e eu não queria complicar as coisas ainda mais. O meu argumento também não teria proveito algum. A resposta teria sido: se estes senhores religiosos quiserem aplicar a análise, não temos nada a interferir, eles que busquem a aprovação do bispo. Sei que, de fato, existe na Alemanha uma análise católica, mas na Áustria ela seria quase impossível. Referente ao seu comentário sobre o período da latência, posso dizer que o afastamento da sexualidade muitas vezes só é parcial, de maneira que é mantida uma certa medida de atividade. Isto é muito frequente, mas também existe um bom número de pessoas nas quais não se teria conseguido estabelecer um período de latência. Um relativo retardamento do desenvolvimento sexual pode ser reconhecido de modo quase generalizado. Se pensarmos nos acontecimentos do período inicial, parece-me interessante a objeção, oriunda, de outro lado, de que nos selvagens não há nenhum período de latência, donde segue a conclusão de que ela não seria uma disposição natural, mas um produto da cultura. Não creio nisto, mas a questão só poderá ser decidida por novas e extensas investigações, entre parênteses, Malinowski. Estou passando um tempo agradável aqui, até o ponto em que os meus sofrimentos localizados o permitem, e quero prolongá-lo até o final do mês. A B, que esteve comigo desde 1º de agosto, eu o enviarei amanhã em férias até 1º de outubro. Tenho de lhe dar notícias dele. Algumas coisas mudaram. Felizmente foi vencida sua insuportabilidade. Eu até me afeiçoei a ele e parece que ele retribui. Depois de um terrível esforço, conseguimos clarear algumas partes da sua história evolutiva íntima, e o efeito disto foi bem favorável, como também o confirmaram parentes que o viram nas férias. Externamente, ele ainda se comporta de modo suficientemente excêntrico e ainda está muito longe do normal, como corresponde à incompletude dos nossos resultados. Por outro lado, é inegável que muitos elementos nele sejam realmente inquietantes, como se ele estivesse no caminho da neurose compulsiva à paranoia. Suas ideias e conexões de pensamento têm frequentemente algo de estranho, e seus sintomas poderiam ser chamados, sem constrangimento, de ideias delirantes. Toda vez que ele entra em contradição, eu me digo que, afinal, é uma esquizofrenia, e quando algo se aclarou, perde-se esta má impressão. Penso que deixarei de lado a pergunta médica pelo diagnóstico e trabalharei adiante no material vivo. Enquanto se mostrar maleável e tivermos sucessos, sinto-me justificado. Não sem importância é a impressão de que a pessoa dele vale todo o esforço. Com saudações cordiais e na esperança de em breve ouvir novamente dos seus trabalhos, seu Freud. Viena, 21 de novembro de 1926,
Caro doutor, aproveito a oportunidade para parabenizá-lo. Estou bem disposto a arranjar um lugar especial na estante de livros para as traduções de suas obras, se o senhor quiser doá-las a mim. De fato, entre todas as aplicações da psicanálise, floresce unicamente a inaugurada pelo senhor, a da pedagogia. Alegro-me muito que minha filha esteja começando a produzir algo nesta área. Um dia, após o recebimento do seu livro, sonhei que estava em Zurique. Provavelmente queria visitá-lo. Sonho de um viajante inválido. No Natal, quero arriscar a tentativa de viajar a Berlim para conhecer 4 netinhos. Cordialmente, seu Freud. Viena, 11 de abril de 1927. Caro doutor, obrigado pelo seu autorretrato e pelo poema que o acompanha e amplia, que claramente corresponde à concepção do seu eu exterior. A prosa eu li com atenção e revi pensamentos de todo o desenvolvimento do Senhor. Permita-me expressar uma admiração que me veio posteriormente em referência à primeira edição do seu método psicanalítico. É o que o Senhor se contrapôs à confusão de Jung de um modo muito melhor que ao absurdo de Adler. O Senhor, para quem o amor é a salvação do mundo e o âmago da religião, por um momento, vacilou diante de uma concepção que nega o amor e que não quer deixar valer nenhum outro motivo que a realização de si próprio. Felizmente, esta hesitação pertence ao passado. Volto a isto apenas porque ainda encontro uma ressonância disto na sua disposição atual sobre a doutrina das pulsões, pois não é correto que jamais se encontrem as pulsões isoladas. Há reações nas quais só se reconhece uma ou outra, e mesmo que elas nunca se mostrassem isoladas, isso não seria motivo para não as separar conceitualmente. Da mesma forma, não há motivo para renunciar à diferença substancial entre o ouro, a prata e o cobre, só porque o primeiro nunca aparece sem estar misturado com os demais. Mas hoje eu tenho um dia aborrecido, a prótese está me torturando. Também dei seu autorretrato para A.B. ler e constatei, nas suas reações inapropriadas, o pouco êxito que tive com ele até aqui. Ainda não abandonou suas reações infantis face à influência da autoridade. Isto torna o tratamento muito difícil para ele. Eu não me detenho na pergunta pelo diagnóstico. Ele certamente tem traços bastante esquizofrênicos, sem que por isso já o queira rejeitar, pois não está claro o que esse diagnóstico contém, mas o sujeito é uma prova dura. Eu agora me debato com ele, exigindo que intencionalmente se oponha à masturbação fetichista para ver se tudo que foi adivinhado por mim sobre a natureza do feitiço se comprova pela experiência própria. Porém, ele não quer crer que tal abstinência possa conduzir a isso e que seja imprescindível para o prosseguimento da cura. Por outro lado, não posso, estando ligado a ele por tanta simpatia, decidir-me a mandá-lo embora e arriscar um desfecho negativo. Assim continuo nos meus intentos, e possivelmente ele escape de mim quando eu efetivamente parar de trabalhar. Eu sei que está à sua frente um jubileu de sua carreira. Também eu, embora precocemente, estou entre os parabenizadores. Com uma saudação cordial, seu Freud. Viena, 1 de junho de 1927. Caro doutor, há pouco executei o trabalho de carrasco que o senhor me solicitara pela senhora H. As cartas do ano de 1912 foram aniquiladas. Somente uns poucos conteúdos impessoais ainda estão à minha frente.
Eu fiz o que o Senhor queria, mas não gostei de fazê-lo. Tive pena das cartas que li novamente depois de tantos anos. Sua imagem se formou à minha frente, como o Senhor era naquele tempo, com todos os seus traços amáveis, seu entusiasmo, sua gratidão efusiva, seu amor à verdade, seu desabrochar após o primeiro contato com a análise, também sua credulidade para com pessoas que logo decepcionariam. E mesmo naquela época, o Senhor estivesse em perigo de cometer tolices e o destino depois se mostrasse mais benigno com o Senhor, assim mesmo eu não pude abandonar o lamento de que o Senhor tenha sido privado daquela luta. E talvez não tenha sido o meu fanatismo ou a sede de sensações do espectador que me levasse a senti-lo. Talvez a amizade tenha falado junto. Será que hoje o Senhor ainda escreveria como ainda li há pouco? Não fale da sua idade, o Senhor é o mais jovem entre nós. Eu o saúdo de coração, seu Freud. Viena, 16 de dezembro de 1927. Caro doutor, com óbvio interesse tenho acompanhado através das suas informações a sua viagem triunfal pelos países do norte. O resultado tão alvissareiro deve ser atribuído em grande medida à sua personalidade, pois, na realidade, esses escandinavos têm mostrado uma resistência profundamente arraigada à análise. Quanto ao livro sobre a excesse do seu amigo sueco, eu lhe peço que se dirija ao Dr. Entingan, que agora controla a editora. O senhor sabe que essa nossa instituição está passando por uma situação deprimente. Minha palavra aprovadora não teria peso algum ali. Nas próximas semanas sairá uma brochura de minha autoria, que tem muito que ver com o senhor. Eu já a teria escrito há muito tempo, mas adiei-a em consideração ao senhor até que a pressão ficou forte demais. Ela trata, fácil de adivinhar, da minha posição totalmente contrária à religião, em todas as formas e diluições, e, mesmo que isso não seja novidade para o senhor, eu temia e ainda temo que uma declaração pública lhe seja constrangedora. O Senhor me fará saber, então, que medida de compreensão e tolerância ainda consegue ter para com este herege incurável. Seu sempre cordialmente devotado Freud. Vamos à última carta aqui desse vídeo. Pfister a Freud, Zurique, 21 de outubro de 1927. No tocante à sua brochura, entre aspas, só um minutinho. A brochura foi essa aqui, Freud, o futuro de uma ilusão. No tocante à sua brochura contra a religião, sua rejeição à religião não me traz nada de novo. Eu a aguardo com alegre interesse. Um adversário de grande capacidade intelectual é mais útil à religião que 1000 adeptos inúteis. Enfim, na música, filosofia e religião, eu sigo por caminhos diferentes dos do Senhor. Não poderia imaginar que uma declaração pública sua me pudesse melindrar. Sempre achei que cada um deve dizer sua opinião honesta, de modo claro e audível. O Senhor sempre foi paciente comigo e eu não o seria com o seu ateísmo? Certamente o Senhor também não vai levar a mal se eu oportunamente expressar com franqueza minha posição divergente. Por enquanto, fico na disposição de alegre aprendiz. Permita-me agora falar de bem outra coisa. Trata-se da pergunta pela terapia, considerada pelo Senhor como não respondida. F. não experimentou em Viena, como parece, nenhum processo durável.
nenhum progresso durável. Ele considera os sucessos terapêuticos da análise como mínimos, enquanto a aceita como teoria. Acrescente-se uma experiência bem diferente. O espirituoso filósofo e professor de psicologia de 32 anos, Harald Schweitzer, que escreveu o primeiro manual de psicologia de orientação psicanalítica. Em breve também surgirá em alemão. Este esteve 7 meses em análise com o Dr. H. Sua torturante enxaqueca semanal ficou cada vez mais forte, até que ele precisou retornar a Oslo. No verão ele veio a mim. Trabalhamos em análise arduamente e já após 14 dias ocorreu o último acesso, significativamente atenuado. Desde então, seguiam em análise comigo por cerca de 3 semanas, mas não se mostraram mais os inicialmente violentos recalcamentos patogênicos. E após 3 semanas paramos. Schweitzer me acompanhou após o congresso de Locarno até Zermatt, sem que nós progredíssemos a análise. Desde o início de julho, a enxaqueca sumiu totalmente. A opinião sobre o Dr. H não era negativa, mas sim de preponderante rejeição sobre a diferença de procedimentos. Escreveu-me de novo Schweitzer. Perdoe-me, mas eu não sei falar essa palavra. Penso que o tempo em que estive com o Senhor será de grande significado para todo o meu futuro. Eu já havia feito uma análise com o Dr. H, mas tenho a impressão de que a diferença entre o procedimento do Senhor e o dele é muito grande. A diferença não é somente que o Senhor interprete mais e, através das interpretações, avance não apenas para as orientações pulsionais genéricas, mas sim para as situações conflitivas específicas. Todo o modo de sua análise é mais ativo e eficaz. Havia em toda a análise de Viena algo muito insatisfatório e também depreciativo para a autoestima. Quando vinha à tona uma orientação pulsional não bela ou um desejo infantil, eu nunca sabia ao certo o que fazer com eles. O fato simplesmente me era dado a conhecer. O Senhor, porém, colocava ênfase sobre a própria tomada de posição e participação. Somente desse modo parece ser criada a possibilidade de realmente dar conta das atitudes inconvenientes. Através do estímulo à atividade própria, também se consegue a impressão de um real trabalho em conjunto entre o analista e o analisando. Desaparece, por isto, em grande parte, o aspecto humilhante e uma transferência sadia é tornada viável. Tenho a segura impressão de que, em termos práticos, mais me ajudou a curta temporada com o Senhor do que os 7 meses de análise em Viena. A enxaqueca sumiu, espero que para sempre. Tive uma experiência semelhante com o irmão do autor da carta, que havia arruinado sua carreira devido a atos inconsequentes e que, apesar de um talento enorme, como atesta brilhantemente seu novo livro, se havia atolado numa inacreditável situação sem saída. Da mesma forma, aconteceu com o genro de Strindberg, um estudante que, depois de uma hora de trabalho, sofria de dor de cabeça e quase não conseguia trabalhar mais, de modo que, depois de 5 anos de estudo, nada tinha aprendido de útil, e assim com muitos outros. Nisto tudo eu jamais experimentei, excetuando alguns casos encerrados de forma incompleta, uma insubmissão ou excessiva ternura contínua, mas somente uma certa relação de gratidão e afeição, que me parece mais natural e curadora que a fria despedida de uma pessoa a quem se tem tanto a agradecer. Pois por detrás dos relacionamentos pessoais, objetivamente ilegítimos, gerados pela transferência propriamente dita, deve haver relações autênticas que estão fundamentadas nas características pessoais de ambos os indivíduos. A atitude para com o analista não deveria tornar-se tal que pudesse vir a ser um exemplo para a atitude com as demais pessoas. Para mim,
Realmente não está em jogo fazer dos analisandos amigos, mas sim o bem dos clientes e, portanto, trata-se também de uma questão terapêutica. No seu texto, O Ego e o Id, o Senhor fala na nota de rodapé da página 64 da importância da situação em que a pessoa do analista consinta em ser colocada pelo doente no lugar do ideal do eu. Acrescento, segundo minhas observações, que também é importante que o analista transmita valores que assegurem compensação maior que o ganho secundário ou o sentimento de culpa. Minha pergunta, pois, seria: o Senhor consideraria uma diferença entre o Senhor e mim, que eu não interrompo totalmente a relação, mas apenas purifico a transferência de tudo que não é autêntico? Sem dúvida, o Senhor concordará em que eu esteja sempre disposto a abranger todos os demais tesouros da vida, quando o cliente não souber ajudar a si próprio, pois estou comprometido com isso como educador e cura de almas. Terminamos aqui mais um vídeo. Até o próximo. Carlos Borges, o canal Old Way, na antiga estrada, moda antiga.